Aleluia, 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 aleluia. Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor, para ensinar a lei do Senhor ao povo do Senhor, todos os seus estatutos, os seus preceitos, os seus mandamentos. Que o nosso coração também esteja preparado nesta manhã para receber mais uma porção das Sagradas Escrituras. Lição de número 12, por gentileza, pega aí a sua revista, se você a tem. Se você não tem a revista, acompanhe, por favor. Nós vamos fazer aquela nossa tradicional introdução. A lição, que na verdade é uma pré-introdução, né? E vamos começar dizendo duas vezes o título da nossa lição de hoje. Vamos lá. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Outra vez. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O nosso texto áureo é um texto que eu vou encerrar a nossa lição, permitindo o Senhor, lá por 10:10, mais ou menos, eu gostaria de me dedicar a 2 Coríntios, mas ele faz parte do nosso texto áureo, então eu quero ler aqui com vocês. O 2 Coríntios 6,14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, esse é o nosso texto áureo. Para você entender, dadas as devidas proporções da comparação, não é para ofender, até porque está na palavra de Deus, e Deus não tem esse objetivo, mas não era para colocar na mesma canga boi com jumento. Não era para colocar na mesma canga boi com jumento. Você entende o que é jugo desigual? Deus disse: o boi não arará com o jumento. Certo? Então, do ponto de vista literal, o jugo desigual vem daqui. Do ponto de vista espiritual, pode ser um casamento, pode ser uma sociedade, pode ser tanta coisa, tá? Então depois eu vou explorar isso. No final da aula, eu quero reservar um tempinho para a gente falar um pouquinho mais disso. A nossa verdade prática: o lar foi instituído por quem? Ah, sim. Deus é o criador da família. Então o que é família de verdade? Família de verdade é a que veio de Deus. É a que atenta para as orientações de Deus. O resto é genérico, barato e mal feito. Família é o que Deus fez. O resto é genérico, mal feito, viu? E não deve ser seguido. O modelo de família é o que foi criado por Deus. Onde é que está a família criada por Deus? Na Bíblia. A Bíblia. A Bíblia revela a família estabelecida por Deus. Então, atentemos para isto, porque está surgindo muita coisa aí que estão chamando de lar. Estão chamando de família. Só que não. Ok? Então estejamos atentos. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Tá? Família verdadeira é a família que segue a orientação bíblica. Glória a Deus. Agora, a nossa leitura bíblica em classe é bastante extensa, a nossa leitura hoje. E são vários textos. Se você não tem a revista, eu te aconselho a escutar. Ouça a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Acabados, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os
príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm preparado, ou melhor, perdão, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E com tudo isto, fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram os seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e conviveram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dado pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Quantos podem dizer amém? Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez eu declaro, um Deus vivo tem uma palavra viva, e os vivos entenderão esta palavra. Por isso eu te adoro, Senhor, porque a Tua palavra vivifica. A vida na Tua palavra, a vida na Tua palavra. Promove vida na nossa vida através da Tua palavra. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque a Tua palavra é firme, é pura, é verdadeira, é transformadora, é o melhor alimento que existe no universo para o nosso corpo espiritual. E por isso, a nossa alma e o nosso espírito saltam de prazer nesta manhã, porque mais uma vez está diante de nós um café extraordinário.
Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado porque eu estou vendo a fumacinha do pão quentinho que está descendo da padaria celestial para alimentar o teu povo. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Sentem-se quem está aqui no templo, quem está em casa. Vamos juntos, então, estudar a penúltima lição deste trimestre. É isso mesmo. Já estamos nos aproximando dos últimos 3 meses do ano. Esse ano que, como já orou aqui um servo do Senhor no templo, o ano mais diferente de toda a vida dele. Eu acredito que de todos nós, né? Um ano atípico. A nossa geração não conhecia uma pandemia. E por isso nós estamos, então, tendo que lidar aí com essa anormalidade. Estamos vivendo um tempo atípico, né? E eu acho que a gente vai ter que se acostumar com essas mudanças daqui para frente, porque nós estamos indo para o fim. Indo para o fim. Glória a Deus, que na verdade, para quem serve ao Senhor, é só o começo. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, prezados alunos e alunas, a lição de hoje mostra o quanto os membros da igreja precisam experimentar o novo nascimento. A lição de hoje mostra o quantos membros da igreja local precisam experimentar o novo nascimento. Para compreender as coisas espirituais. Porque quando nós compreendemos as coisas espirituais, nós entendemos o princípio do jugo desigual. Quem não nasce de novo, quem não compreende as coisas espirituais, vai combater o jugo desigual. Vai enfrentar pastor, vai enfrentar estatuto de igreja, vai questionar, vai tentar empurrar a sua prática para dentro da igreja. E, lamentavelmente, muitas denominações, muitas igrejas locais já têm aceitado o jugo desigual. Já não têm mais achado estranho o jugo desigual. E por que a gente tem que entender as coisas do Espírito? Porque quem entende as coisas do Espírito sabe que na terra tudo se resume na humanidade a filhos de Deus e filhos do diabo. Na terra só existe filho de Deus e filho do diabo. E o que tem que haver entre filhos de Deus e filhos do diabo? O que tem que haver entre filhos de Deus e filhos do diabo? Separação. Só que só vai entender isso quem é espiritual, quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não vai entender isso. Não vai entender isso. E o que o diabo quer? O diabo quer transformar a igreja do Deus vivo num clubinho social. Porque um clube social não tem a Bíblia como única regra de fé e conduta. Um clube social não se importa com os valores de Deus. Um clube social se sujeita à mente humana. E na igreja, o que tem que prevalecer unicamente é a mente divina. Na igreja, nós temos que fazer do jeito de Deus. E nunca é demais lembrar que as pessoas podem viver do jeito que elas quiserem. Para viver na terra, Deus criou os seres humanos livres para viver do jeito que eles quiserem e nós temos que respeitar isto. Agora, se você quer morar no céu, só tem um jeito, o jeito de Deus. Você quer morar no céu? Então tem que ser do jeito de Deus. E a igreja está na terra para mostrar ao mundo como é o jeito de Deus. Então, se nós entendermos isso, nós vamos dar um grande avanço. Só que o que está acontecendo? Está acontecendo que, por motivações erradas, estão entrando nas igrejas muita gente sem novo nascimento. Por outros interesses, por outras motivações. E aí,
dá problema. Dá problema, certo? Então, é sobre isso que nós queremos meditar nesta manhã. Glória a Deus. Vamos já para a nossa lição, que está dividida em 5 pontos. São 5 tópicos. Número 1, Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Número 2, porque um judeu não devia casar com uma pagã, e vice-versa, uma pagã casar com um judeu, e também uma judia casar com um homem pagão, né? 3, a sobrevivência do povo judeu. 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. E 5, esperar em Deus. Essa é a nossa lição, essa é a estrutura da nossa lição. E na nossa introdução, então, nós temos a ordem de Deus. E a ordem de Deus está lá em Êxodo, por exemplo, né? São outros textos que a gente pode também ler, né, sobre esta questão da ordem de Deus. Mas, por exemplo, lá em Êxodo 34, 11 a 16, Deuteronômio 7, 3 e 4, né, são textos do Antigo Testamento que mostram que Deus não queria saber de casamento do seu povo com pessoas que não eram seu povo. Não podia haver esse aparentamento. E esse aparentamento, que é a expressão do Antigo Testamento, se dava pelos casamentos, pela formação de famílias mistas, né? O que é mais importante, ou uma das coisas mais importantes na essência de um povo? A sua língua. A sua língua. A língua denuncia. A língua denuncia. Certo? E o que Esdras encontrou, o que Neemias encontrou naqueles dias? Ele encontrou judeus falando outras línguas, no sentido de não conseguir falar o hebraico como língua materna, como língua aprendida desde criança. O hebraico vinha com sotaque. Até, inclusive, há um fato, eu não vou me deter nele agora, mas houve um fato, há uma narrativa na Bíblia, em que para saber se era legítimo, tinha que dizer uma palavra. Se não conseguisse dizer aquela palavra, opa, é misturado. É misturado. Você lembra do Shibolete, do Cibolete? Lembra? Já leu na Bíblia? Se não leu, fala comigo que eu te digo onde está. Eu não posso explorar esse texto agora, mas eu estou pensando sobre a questão da língua. A questão, Esdras e Neemias começam a perceber, as crianças estão falando asdodita, estão falando amonita, estão falando aí a língua dos egípcios. Como é que elas não estão falando hebraico? O que está acontecendo? Aí, a quantidade de casamentos mistos. A quantidade de casamentos mistos. Então, Deus, para proteger o seu povo, porque o povo de Deus tem o que é mais importante com Deus? O que é mais importante da parte do povo de Deus com o seu Deus? Diga aliança. A aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo tem uma aliança com Ele. E esta aliança entre Deus e seu povo, e o povo de Deus e Deus, não pode ser de Deus feita com outros deuses e com outro povo, e do povo não pode ser feita com outros deuses e com outros povos. Aliança é aliança. Então, o nosso relacionamento com o ímpio não pode ser relacionamento de aliança. Eu vou repetir. O nosso relacionamento com o ímpio não pode ser de aliança. A gente pode ter, né, coleguismo, a gente pode
falar o evangelho para eles, tratar eles educadamente. Como eu disse lá no início e um pouco na minha oração também, a gente pode orar por eles, a gente pode levar a palavra a eles, a gente pode desejar o seu bem, né? E, acima de tudo, respeitar a conduta deles. Respeitar, sem preconceito, sem discriminação, porque Deus criou seres livres. Então nós temos que ser um exemplo de respeito, de consideração pelo próximo, porque a nossa missão é amar o próximo. A nossa missão não é amar o que pensa como nós, Não, é amar o próximo. O próximo pode ser de outra denominação, de outra religião, pode ter pensamentos contrários a nós. O próximo pode ser até um satanista. E o que eu tenho que fazer com ele? Amar. Certo? Ele pode pensar totalmente o contrário de Deus. Ele pode dizer: pastor, eu não acredito em Deus. O que eu vou fazer? Vou respeitar, vou ser educado, né? Vou tratar com consideração a pessoa, porque é um ser humano livre. Agora, isso não significa que eu posso fazer com essas pessoas aliança. Porque se eu faço aliança com o ímpio, eu quebro aliança com Deus. E a lição de hoje trata sobre família, é o foco principal, é a questão da família. Vamos ler Esdras, capítulo de número 10. Esdras, capítulo de número 10. Vamos ler 10 e 11. Esdras, capítulo 10, versos 10 e 11. Diz a palavra do Senhor: então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Esdras está falando o quê? A sua opinião ou a palavra de Deus? Ele estava falando a opinião dele ou a palavra de Deus? Estava falando a palavra de Deus. Quem estabeleceu esse princípio? Foi Deus. Então não cabe a mim questionar, cabe a mim obedecer. Obedecer. Então quando me perguntam: pastor, o que o senhor acha sobre isso? Eu não acho nada. Eu tenho uma constituição superior e a ela eu me sujeito. Se Deus abomina tal prática, está abominado, é Deus, Ele é soberano, Ele sabe o que faz. Eu não estou aqui para questionar Deus, eu estou aqui para obedecer Deus. A bênção é para quem obedece, não é para quem questiona. Então, Esdras está dizendo para o povo, até porque ele veio para isso, né? Lembra da lição passada? Esdras veio para ensinar o povo, né? Esdras foi enviado com a missão de ensinar a palavra do Senhor. Neemias está focado na construção material, Esdras vem na construção espiritual. Ele vem para cuidar da questão espiritual do povo. Então ele está deixando claro: ei, vocês estão desobedecendo, vocês estão cometendo pecado, vocês estão cometendo delito. E esse delito está tomando proporções graves que podem comprometer toda a nossa nação, certo? Então, nós precisamos atentar para isto. Deixa eu procurar um textozinho aqui, que eu não me lembro onde é que eu anotei, que é um texto que eu queria ler lá em Êxodo, justamente sobre isto. Ai, papai. Onde é que eu... Só um instantinho aqui. Não.
estava certo quem dizia que depois dos 50 tem que dar uma empurradinha, a memória começa a pegar no tranco, assim, né? Isso não acontecia uns 20 anos atrás, mas estou sentindo aqui. Ok, daqui um pouco a minha mente traz o texto, só que o ideal seria agora por causa do contexto. Vamos ao ponto 1 da nossa lição? Ponto 1 da nossa lição. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Quando Esdras percebeu o que estava acontecendo, o que ele fez? Ele ficou irado. Ele se irou. E a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então, felizmente, ele não se irou e saiu dando em todo mundo. Ele se irou e deu em si mesmo. Ele começou a arrancar os cabelos. Ele começou a arrancar a barba. Viu, irmão, que não tolera a barba? Se você acredita que Esdras e Neemias foram para o céu, você tem que entender que eles usavam barba. Agora, se você não suporta a barba, então Esdras e Neemias não foram para o céu porque eles usavam barba. Pegou ou não pegou? Então tá, então respeita, diga então vou respeitar. Porque tem gente que não respeita. Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. Viu? Então, ele começou a dar nele mesmo. Arranca cabelo, arranca barba, rasga a veste, rasga a capa, se joga no chão, se prostra, fica sentado atônito, atônito, atônito. Por quê? Porque a ordem é clara. A ordem é clara. Não é para cometer o pecado do jugo desigual. E eu vou mostrar daqui um pouquinho que isto foi confirmado na nova aliança. Esse princípio da antiga aliança está ratificado na nova aliança. E aí você tem que entender, às vezes, a indignação de um líder. Quando membros da igreja cometem pecados Então, essa foi a reação de Esdras. Ele ficou sentado lá na praça, atônito, e aí ele vai dobrar os seus joelhos e vai começar a orar a Deus. E ele começa a orar gritado. E o povo começa então a ouvir o clamor dele, ouvir a oração dele, e Deus começa a agir. Quer ver Esdras 10, versículo 1? E orando Esdras assim, fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Grande choro. E qual era o pecado? O pecado está em Neemias 13:3. Neemias 13:3. Qual era o pecado? Era o terrível pecado da mistura. O terrível pecado da mistura. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura, todo elemento misto, certo? Porque o povo estava misturado. O diabo mudou a estratégia? O diabo mudou a estratégia que deu certo na antiga aliança? Sim ou não? Não. Ele continua tentando.
E eu gostaria de dizer para vocês que o mundo está entrando na igreja. Eu gostaria de dizer isso para vocês, mas eu tenho que dizer algo muito pior. O mundo está dentro da igreja. Não a de Jesus. Não a igreja de Jesus. Na igreja de Jesus, o mundo encontra barreiras. Porque a noiva de Jesus não se mancha. Ela não tem ruga, ela não se contamina. Ela é santa, ela é irrepreensível. Ela se separa. A noiva, a igreja de Jesus, que está onde? Está dentro das igrejas locais. A igreja de Jesus está dentro das denominações. É o remanescente fiel, é o povo de Deus que entende santificação, que entende separação, que entende que não é qualquer hino que dá para tocar na igreja, que não é qualquer pregador que pode pregar na igreja, que não é qualquer pessoa que pode estar no altar da igreja. E esta foi a grande decepção de Esdras e de Neemias, encontrar mistura na liderança. Havia mistura no altar. E provavelmente eu vou aprofundar esse tema semana que vem, quando eu quero focar em Neemias 13. Mesmo que eu saiba que a lição não é só sobre isso, vai falar sobre vigilância, vamos abordar outros temas, mas eu quero me deter aqui em Neemias 13, o que não dá para fazer hoje. Então, graças a Deus que o efeito, subponto 2, o efeito da atitude de Esdras foi positivo. Por quê? Porque Esdras capítulo 10, verso 3, agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Olha o que o povo fez. Olha que decisão. Você está vendo a cena? Gente que tinha casado, está dizendo, casamento acabou. Acabou. Essa foi a atitude. Foi um avivamento, um despertamento que a palavra de Deus trouxe naqueles dias. O povo estava se desviando, se misturando, e agora vem a palavra de Deus e eles entendem que eles estavam completamente errados. E aí houve então um arrependimento. E o verdadeiro arrependimento faz o quê? Arrependei-vos e, que disse João Batista, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Arrependimento sem mudança não é arrependimento. Arrependimento sem mudança é remorso. E remorsados não vão morar no céu, só arrependidos. Então, o verdadeiro arrependimento é acompanhado de mudança. A palavra arrependimento no hebraico é fazer o retorno. Eu estou indo para lá, eu me arrependo e passo a ir para cá. É mudança de direção. Então, eles estavam indo numa direção de mistura. Quando eles ouvem a lei e eles veem a firmeza do sacerdote, eles veem a firmeza do homem de Deus, eles se prostram no chão, eles fazem o mesmo que o homem de Deus e eles dizem, nós vamos obedecer à lei do Senhor. E aí então há essa decisão radical. Vamos ler Neemias 13, 25. Semana que vem nós vamos explorar mais, mas alguma coisa nós podemos ler hoje, até porque está na nossa leitura também. E contendi com eles e os amaldiçoei. E aí vai ver uma coisa aqui que não serve para nós hoje. Então tem que ficar só no campo da vontade.
Mas naquele tempo, o Neemias saiu das tamancas. Neemias perdeu o controle, irmãos. Perdeu. E saiu dando-lhe cascudo. Saiu. Está escrito ou não está? Estou inventando? Não. Saiu arrancando os cabelos. Não dele, dos outros. E os fez jurar, dizendo: não dareis mais as vossas filhas aos seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmas. Então, glória a Deus, porque houve essa postura, essa atitude da parte da liderança, né? Porque um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era o genro de Sambalate. E Neemias acabou com a festa. Você já pensou? Neemias chegou lá na tesouraria. Quem que estava lá na tesouraria? Cuidando das finanças. Começa com T. Tobias estava na tesouraria. Misericórdia. Ele não viu Tobias, ele viu o diabo. Ele disse: o que você está fazendo aqui, rapaz? Acabou a festa. Semana que vem você vai ouvir uns negócios sobre isso. Ai, se Jesus nos der vida. Não perca. Semana que vem eu vou falar uns negócios aqui com base em Neemias 13. Hoje eu não posso. Vamos para o ponto 2. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Agora nós vamos ter aqui 3 exemplos terríveis. E agora é que veio o texto. Está aqui, ó. Ai, caramba. Êxodo 34:16. Era esse texto que eu queria. E eu tinha circuncidado ele, circulado ele, né? Circuncidado é bom, né? Caramba. Êxodo 34:16 diz a palavra do Senhor: e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e das suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Então, o 15 diz: para que não faças aliança com os moradores da terra, e nem se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios. É este texto que eu queria ler antes. Muito bem, está lido. A desobediência a essa ordem era um ato de rebelião. E incrível, irmãos, quem cometeu rebelião? Sansão. Sansão cometeu rebelião. Eu não tenho esperança de encontrar Sansão no céu. Se ele estiver lá, para mim vai ser uma grande surpresa. Por que Sansão morreu debaixo de rebelião? Porque ele se aparentou com Dalila. Qual era o problema de Dalila? Ela não era judia. Ela não tinha aliança com Deus. Pior do que Sansão foi o que fez Salomão, o homem mais sábio da terra. Onde é que o diabo pegou ele? Na cama. O diabo venceu Salomão no sexo. E sabe o que virou a casa de Salomão? A casa de Salomão virou um terreiro de macumba. Tudo que é imagem de Deus que você pode imaginar tinha dentro do palácio de Salomão. E só para ninguém ficar pensando que sou eu que falo de Salomão, vamos ler o que Neemias escreveu. A gente leu no texto, né? Está no texto? Sim. 26 de Neemias 13.
Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado do seu Deus e pondo Deus sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Por quê? 1 Reis 11. Primeiro livro dos Reis 11. Primeiro livro dos Reis 11. E o rei, versículo 1, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós de outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E o sábio Salomão confiou no seu próprio entendimento, disse: eu vou mostrar para Deus que é possível ter uma mulherada ímpia e ainda assim ser fiel. Ele conseguiu? Então não tente. Se Salomão não conseguiu, agradeça a oportunidade e sai correndo. E aí, o que diz a Bíblia? Se você seguir lendo, você vai ver que a casa de Salomão virou um terreiro de macumba. E por causa disso Deus rasgou Israel no meio. Houve divisão em Israel. E ele morreu velho e sem juízo. Porque mais vale um jovem que aceita a repreensão do que um velho sem juízo. Será que tem velho sem juízo por aí? Dentro da igreja, irmãos. Uns velhos desajuizados, que em vez de estar servindo a Deus, cuidando de se preparar para ir para o céu, para terminar bem, estão fazendo meninice por aí, irmãos. Correndo o risco de perder a salvação e botar a família no mato. Velhos! 30, 40 anos dentro da igreja. Fazendo coisa que nem adolescente faria. Por poder, por dinheiro, por fama. Meu Deus, meu Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Salomão se enroscou tudo, irmãos, por causa das mulheres. E o pior, né? Pior. Se fossem mulheres judias, eu diria, menos mal. Se fossem mulheres judias, menos mal. Dos males, um menor. Mas não. Além de ser muitas mulheres, eram ímpias. E cada um trazia o seu costume, o seu jeito de orar, o seu Deus, o seu ídolo. E cada um foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo. E aí o coração dele se corrompeu. Justo ele que antes de seu pai morrer, chamou ele e diz: meu filho, serve o Deus de teu pai. Serve a ele com coração íntegro. Porque se você honrar ele, ele vai te honrar. Mas se, olha aqui, meu filho, se tu deixar ele, tu não vai pensar porque tu é Salomão e é meu filho que Deus vai te poupar. Não, tu vai te ferrar. E ele se ferrou? Eu não tenho nenhuma esperança de encontrar Salomão no céu. Eu acho que quem espera Salomão no céu é os maçons. O céu da boca do leão. Mas eu não tenho esperança de achar ele lá. Se eu chegar lá e Salomão estiver lá, graça de Deus. Misericórdia de Deus. Mas pelas atitudes dele, irmãos, Deus me guarde de terminar que nem Salomão. Deus me proteja de terminar um ministério que nem Salomão. Porque mais importante do que começar bem é
Mais importante do que começar bem é terminar bem. Terminar humilde, amando a igreja, amando as ovelhinhas de Jesus, amando o céu, amando a palavra de Deus. Mas o velho pode ser insensato, pode ser tolo como foi Salomão. Uma hora eu prego sobre isso e mostro para vocês por que eu tenho tanta convicção. Hoje não dá. Outro exemplo terrível, foi que Acabe casou com quem? Qual era o problema de Jezabel? Ela era ímpia. Ela adorava outros deuses. O que ela trouxe para o povo de Deus? Ela trouxe Baal. Ela trouxe Azerá ou Azera, como você quiser pronunciar, porque o hebraico tem essas nuances, né? Porque as vogais são completamente diferentes de nós. E isso traz dificuldades de pronúncia. E você vê que algumas versões da Bíblia, o nome está escrito com E, no outro está com A, né? E agora? Como é que é o certo? Não, calma, fica tranquilo. Então ela trouxe os deuses. E foi um grande mal. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos? Se o pecado de Sansão, se o pecado de Salomão, se o pecado de Acabe tivesse feito problema só para eles, tivesse causado dano só para eles, menos mal. Foram eles que erraram, mas foi isso que aconteceu? Não. Sansão prejudicou o povo de Deus, que foi envergonhado, porque o Deus de Sansão foi desprezado. E quando ele teve a chance de honrar a Deus e dizer: Deus, me dá força que eu quero que o teu nome seja glorificado, ele disse, pode buscar no texto, me dá força porque eu quero. Era para ele, não era para Deus, não. Salomão causou problemas para Israel até hoje. Até hoje os judeus sofrem por causa de Salomão. Mas naqueles dias foi horrível, porque os filhos se separaram. Israel ao norte, Judá ao sul, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. O reino é rasgado. Acabe trouxe prejuízos. Jesus, falando à sua igreja, ele diz que o espírito de Jezabel ainda continua agindo no seio da igreja. Abriu-se uma brecha no povo de Deus para deixar o espírito que agiu em Jezabel, um dos espíritos mais nojentos, mais imundos que existem. Entraram em Israel por Acabe, que se casa com uma Sidônia, e trouxe tantos males, insisto, não foi só para eles. Por isso que os membros têm que entender que quando eles estão ligados, ou quando nós estamos ligados ao corpo, nós temos que entender que se nós deceparmos o minguinho, nós vamos continuar vivendo, diferentemente do que se arrancar o coração. Ninguém morre porque cortou o minguinho, somente. Agora, se tirar o coração, morre ou não morre? Morre. Agora, mesmo que não cause óbito, causa dor, sim ou não? Então não faça o teste de cortar o minguinho. Mas causa dor em todo o corpo. Aí a importância dos membros da igreja entenderem a unidade e entender que o pecado individual pode afetar todo o corpo. Vou dar um exemplo. Se eu cometer o pecado de adultério,
sendo ovelha, sendo membro do corpo, eu vou prejudicar só a mim e a minha família? Vocês não serão afetados? Claro que serão. Os inimigos vão dizer: cadê teu pastor que queria dar uma de moralista, que queria dar uma de santão, pregando lá, gritando no... Cadê ele? Vocês não vão ter que ouvir esse deboche? Vocês vão sofrer também. Por eu ser membro do corpo, eu tenho que entender que eu não posso viver independente de vocês. E vocês não podem viver independente de mim, porque nós somos um corpo. E esse corpo não pode ficar sem a cabeça, que é Cristo. Então todos nós em Cristo, ligados ao cabeça, devemos andar em temor e tremor durante o tempo da nossa peregrinação. Já que eu citei, vamos a Pedro. Eu acho que é primeira. Vamos achar aqui. 1 Pedro 1, 13 e 14. E vamos ler até o 16. 1 Pedro 1, 13 até o 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Santo em toda maneira de viver. Então, quando um membro peca, afeta todo o corpo. E aí, o ponto 3, compromete a sobrevivência do povo judeu. E isso a gente tem visto ao longo da história. Israel sofreu muito por causa dos seus pecados. Sofre muito por causa dos seus pecados. Deus os castiga por causa dos seus pecados. Porque todo pecado na mente de Deus é castigado. Ponto 4 da nossa lição, uma palavra sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Então nós temos que fazer do jeito de Deus. E agora eu quero levar vocês para 2 Coríntios. Por favor, todo mundo, inclusive os que estão em casa. 2 Coríntios capítulo 6, 14 em diante. 2 Coríntios capítulo 6 em diante. Agora é nova aliança, agora eu não estou lendo Êxodo. Agora eu não estou lendo Levítico. Agora eu não estou lendo Esdras e Neemias, nova aliança. E diz o texto: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. Pelo que? Saí do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação E quando uma igreja não obedece à palavra de Deus, é porque faltou o quê? Temor. E é isso que o diabo quer tirar do nosso meio, o temor de Deus. Porque quem não teme a Deus não ora. Quem não teme a Deus não lê a Bíblia. Quem não teme a Deus não está nem aí para os cultos. Quem não teme a Deus não está nem aí para as almas perdidas. Então qual é o problema?
Qual é o problema do jugo desigual? Um crente casar com um ímpio, uma crente casar com um ímpio, porque nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo. E um crente que casa com uma ímpia terá como sogro Satanás. E uma crente que casa com um ímpio terá como sogro Satanás. E só entende isso quem é espiritual. Então, número 1, nós não podemos cometer o pecado do jugo desigual. Por quê? Porque é imoral. Por que é imoral? Porque Deus pergunta na sua palavra. Que justiça tem que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você pode responder para Deus que sociedade tem a justiça com a injustiça? Na mente de Deus a resposta é nem uma. É moral, é imoral. Um crente casar com uma não crente é imoral. Porque o justo vai casar com o injusto. O santo vai casar com o profano. O puro vai casar com o imundo. É imoral. Número 2, é irracional. Fere o entendimento. Fere a lógica. Porque pergunta a Deus: que comunhão tem a luz com as trevas? Ei, você pode responder? Que comunhão tem a luz com as trevas? Quando um crente casa com um não crente, ele tenta misturar luz e trevas. Dá certo? Na mente de Deus, não. Na mente humana, dá. Na mente de Deus, não. Luz é luz, treva é treva. E o diabo a gente conhece como luz ou como trevas? E Deus a gente conhece como luz ou como trevas? E que comunhão tem luz e as trevas? Agora, o crente que casa com não crente, tenta juntar. E eu disse para alguém ontem, e quero dar o conselho para vocês também. Ouçam, por favor, YouTube, Pastor Gesiel Gomes: o que separou Deus não ajunte o homem. Com o que a gente está acostumado? O que a gente está acostumado? Com o que ajuntou Deus, não separe o homem. Agora eu estou te convidando a escutar Gesiel Gomes pregar sobre o que separou Deus, não ajunte o homem. O que Deus separou? O que Deus separou? Aí os crentes: ai, pastor, me apaixonei por uma menina linda, linda. É? Qual congregação que ela é? Não, ela não é crente. E eu tenho que aceitar. E tem que deixar tomando ceia, e tem que deixar no meio da juventude, só porque é o filho do amigo da amiga. Só porque é o parente do... Só porque tem dízimo de... Comigo não. Comigo não. Não vou arrancar minha barba porque não a tenho. E o Eduardo não vai arrancar o cabelo dele porque ele não os tem. Mas nós não vamos aceitar. Quer casar com a ímpia, você é livre. Só que, dá tchau para a Assembleia de Deus. Primeiro tu dá tchau para a Assembleia de Deus. Depois tu dá tchau para o... Número 1, é imoral. Número 2, é insano. Número 3, fere a autoridade. Por quê? Porque está escrito assim, que concórdia entre Cristo e Belial. Você entende que não há concórdia? Porque quando há mistura, há perda de autoridade. Onde a gente tolerar a gente tem que tolerar quem? Onde passa um boi.
Então a gente vai perdendo autoridade e a gente vai misturando. E quanto mais Belial a gente traz para cá, menos Cristo a gente tem. Por que tinha uma igreja que Cristo estava batendo na porta? Porque quem estava sentado no altar era quem? Baal. Era o diabo. Porque se o diabo entrar, Cristo sai. Porque não há concórdia, não há acordo entre Deus e o diabo. Não há acordo. Jesus não tem nenhum acordo. Nós vamos fazer aliança com o capiroto? Número 4. Crente casar com não crente é falta de fé. E sem fé? E sem fé? O que está escrito no texto? Que parte tem o fiel com o infiel? Você pode responder? Que parte tem o fiel com o infiel? Na mente de Deus? Nenhuma. Então é uma questão de fé. Por que eu não vou casar com um ímpio, com uma ímpia, já que eu citei eu? Porque eu tenho fé. E quem tem fé é fiel. Diga depois de mim, quem tem fé é fiel. E quem não tem fé não é fiel. Simples assim. O jugo desigual afeta a fé. Porque se eu quero ser fiel a Deus, eu não posso ser infiel casando com um não crente. Está escrito na revista. Não procure agora, porque você vai perder o raciocínio. Amando o infiel, o crente ama mais o casamento do que a Deus. Amando o infiel, o crente ama mais o casamento do que a Deus. E esposa salva? Marido salva? Quem que salva? É Jesus que salva. Por isso que a gente tem que amar Ele sobre tudo e sobre todos. Então, por amor a Deus e por fidelidade a Deus, crente casa com crente. Número 5. O crente casar com o não crente corrompe a adoração. Qual é a pergunta para isso? Olhe para o texto. O que tem o santuário de Deus? O que está escrito aí? O que tem, que consenso há entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? O que Paulo está perguntando aqui? Que adoração é esta? Que adoração é esta? O casamento do crente com o ímpio corrompe a adoração. Por quê? Porque quando nós casamos com uma pessoa, nós nos tornamos um só espírito com ela. Você está acostumado com uma só carne. Mas Paulo disse que também é um só. Você já leu isso na Bíblia? Se você não leu, me diz que eu leio para você. Você já leu isso na Bíblia? Que é um só Espírito? Sim ou não? Eu estou pedindo para você dizer sim ou não. Vocês leram? Ah, ok, então não vou ler. Mas não é só uma carne. É um só Espírito. Então compromete minha adoração. É por isso que crente tem que casar com crente. E para que isso aconteça, ponto de número 5, o que o crente precisa? O que o crente precisa? O crente precisa esperar em Deus. Por favor, respondam, já que vocês conhecem a Bíblia, respondam. Quem ama? Nossa, eu esperava um espera que quase ia me levar para trás. Diga espera. Diga espera. Diga espera. Diga espera. Agora respondam. Quem ama? Eita glória. Ai, pastor, mas não tem
nenhum rapaz na igreja para mim. Ai, pastor, não tem nenhuma menina na igreja para mim. Espera em Deus, rapaz. Tinha Eva? Existia Eva? O que Deus viu? Não é bom que o Simon fica só. Ele disse, não é bom que o Adão ficar só. Aí o que Deus fez? Adão, te vira, foi isso? Procura. O que Deus fez? Deus trouxe Eva a Adão. Simon, está no coração de Deus ela, filho. Espera. Você vai achar ela dentro do coração de Deus. E a mulher que está dentro do coração de Deus é a melhor. Os outros podem achar que não é a mais linda, que não é a mais preciosa, mas não vai importar, porque para ti é. Entendeu? Então queira o que vem de Deus. Queira o que vem de Deus. Espera. Dá para dar um aleluia, Nina? Eu pensei que ela ia dar um aleluia que ia tremer as bases aqui. Aleluia. A gente ora tanto por essas criaturas. Aleluia. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Espera em Deus, meu filho. Espera. Ele faz o solitário viver em família. Foi Ele que criou o casamento. Ele sabe que tu precisa de uma pessoa. Ele sabe. Só que Ele quer te dar uma pessoa que cumpre um dos princípios básicos do crer. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Sim ou não? Como é que você vai casar com alguém que não quer ser batizado? Aí, no dia da apresentação da criança, um quer trazer no tempo para apresentar, o outro quer batizar. Ei, isso é mico ou não é? Se isso não for mico para um crente, esse dia um crente chegou para mim e disse assim, pastor, eu fui convidado para ir num batismo de uma criança. Ah, é? Batismo de criança, tu foi convidado. E eu queria ir, o senhor deixa? E tu ainda passa o pepino para mim. Tu quer ir aonde batizam criança e ainda quer passar o problema para mim, para depois tu te ferrar diante de Deus e dizer, foi o pastor. É por isso que o diabo não quer Bíblia nos púlpitos, irmãos. Porque o diabo quer uma igreja misturada. Porque uma igreja misturada não fede nem cheira. Aí ele vai entrando, quando a gente vê ele está no altar. E a gente engolindo os camelos tudo. Por favor, vamos nos colocar de pé. Alguém vai poder dizer que não sabia? É por isso que o Neemias e principalmente o Esdras arrancaram cabelo e Esdras, porque eles sabiam que eles sabiam. Então não adianta ouvir e não. Porque se eu ouço e não pratico, a casa fica de pé ou cai? De pé ou cai? Cai ou não cai? A eternidade que o diga. Grande é a sua ruína, porque o inferno é para baixo. Termino fazendo uma pergunta para vocês. Se eu desse um pulo aqui nesse púlpito agora, e ficasse com os pés aqui,
daqui para cima, e alguém aqui embaixo no meu lugar, pedindo ajuda, é mais fácil eu, ali de cima, puxar quem está aqui embaixo, ou quem está aqui embaixo me puxar para baixo? O que é mais fácil? O crente entra na relação dizendo: eu vou puxar ele para cima. Eu vou puxar ele, eu sou fortão. Eu vou puxar ele para cima. Olha, eu já vi exceção, viu, irmãos? Eu já vi raras exceções. Obrigado, meu irmão. Raras exceções. De gente que se meteu a besta e conseguiu, por causa daquela brincadeira: ai, pastor, eu vou ganhar o corpo para mim e a alma para Jesus. Quá, 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 quá. Eu já vi alguns brincar com esse fogo e se dar bem. Já vi alguns conseguir puxar para cima. Mas a tendência, irmãos, é quem está aqui puxar para baixo. O crente casa com o ímpio e quando vê, vira. É muito difícil salvar alguém que está se afogando, irmãos. É muito difícil. Tem que ter uma técnica. Não é só amor, não é só força de vontade, não é só boa intenção. Porque muita gente que vai tentar salvar afogado, sabe o que acontece? Se afoga junto. Muita gente. Tem que ser muito treinado para salvar uma pessoa se afogando. Muito treinado. Precisa... Pá! Agradeça a oportunidade. Não corra esse risco. Você está entendendo por que é importante o culto doméstico? Você está entendendo por que é importante ministrar a palavra de Deus? Porque se os nossos filhos quiserem comer a massa azeda, se os nossos filhos quiserem comer o pão que o diabo amassou, não vai ser porque eles não sabiam. Porque nós ensinamos. A nossa responsabilidade é ensinar, irmãos. Como pais, como pastor, como líderes, nossa responsabilidade é ensinar e dar o exemplo. O que eles vão fazer com o ensino, com o nosso exemplo, foge o nosso controle. Foge o nosso controle. Por isso, se essa palavra pegou você como pegou a mim, vamos fazer o que Neemias fez? Vamos fazer o que Esdras fez? Pediu misericórdia, pediu perdão, pediu conserto. Eu não tive tempo para ler, mas semana que vem eu vou ler. Eles pedem para: Senhor, restaura a nossa aliança. Restaura a nossa aliança contigo. Vamos orar assim? Depois de cantar, pode ser? Vamos louvar o Senhor? Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações e me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar do meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus.
queremos viver para ti, ó Deus. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações e me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar do meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Aleluia. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Eu vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Pai, nós acabamos de fazer uma oração cantada. E agora eu quero continuar em poucas palavras orando, te pedindo, cria em nós um coração puro, um coração reto, um coração fiel, um coração obediente. E acima de tudo, Pai, eu te peço nessa manhã, não deixe a gente quebrar a nossa aliança contigo. Ajuda-nos a entender que a aliança é muito importante. E nós queremos manter a nossa aliança contigo. Como disse o salmista, eu não quebrarei a minha aliança e não anularei o que saiu dos meus lábios. E tu sabes, Pai, que dentro daquele tanque do batismo nós prometemos te servir até o fim da nossa vida, viesse o que viesse, custasse o que custasse. Nós íamos manter a nossa aliança contigo até o fim. Ajuda-nos a perseverar firmes, Pai. Ajuda-nos a permanecermos firmes na Tua palavra. Pai, Tu sabes que vivemos tempos difíceis. Muitos já não querem mais a Tua palavra. Muitos querem as suas opiniões. Muitos querem o pragmatismo. Ah, mas deu certo com o fulano, deu certo com a ciclana. Ah, mas o fulano fez e não deu nada para ele. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, o nosso compromisso com a Tua palavra, o nosso compromisso em Te agradar, Senhor. E Tu sabes o quanto é difícil, na geração que nós estamos vivendo, procurar viver uma vida certa. Precisamos de Ti muito, Senhor. É por isso que nós estamos aqui humilhados, quebrantados e Te pedindo perdão. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, porque nós falhamos, somos miseráveis pecadores, mas nós rogamos que o Senhor nos ajude a manter a nossa fidelidade, a nossa postura
Em nome de Jesus, e todos aqueles que concordam com essa oração podem dizer amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pelos irmãos aqui de Vacaria que estão com a gente, de Caxias, Balneário Camboriú, Cachoeirinha, Porto Alegre, Campo Formoso na Bahia, bem-vindos. Balneário Pissarras, Gramado, Lajeado do Bugre. Vai o nosso abraço a todos vocês. 19 horas estamos aqui permitindo Deus. Deus abençoe. Encerrado está o nosso culto.